Já estamos de volta, seu programa no ar para todo o Brasil e alguns países aí, né? Alguns países internacionais. Um abraço especialmente para a África, que o continente africano que acompanha a gente de um modo geral. Muito obrigado pela participação de vocês, por estar sempre junto com a gente aqui no seu programa. A gente está falando sobre essa mudança climática muito forte que o Brasil sofreu de intenso calor, mas a gente também vai falar dessa mudança de temperatura em outros países aqui daqui a pouco, né? A gente já conversou aí nas notícias, Estados Unidos, Japão, muitos lugares sofrendo essa consequência de uma mudança bastante drástica do clima. Então continua com a gente, continue sintonizado e vai participando. facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Eu estou conversando com o meteorologista, o Olávio Bahia, foi diferente, né? Olívio Bahia. E daqui a pouco vai estar comigo aqui a Nathalie Neubauer, que é nutricionista e vai conversar com a gente sobre os melhores alimentos e a nossa condição nutricional para esse período quente do ano, como é que a gente pode se nutrir muito bem. Eu estava falando antes da gente ir para o intervalo, Olívio, sobre essa questão de que muita gente pensa que por conta do forte calor que a gente está sofrendo e sofreu nos últimos dias, que a gente vai ter um frio tão rigoroso quanto. Existe uma relação? Não tem ainda uma relação. Por exemplo, os estudos que são feitos hoje não conseguem visualizar, né, se o inverno foi bastante rigoroso, se o verão também vai ser tão rigoroso quanto. Mas o que a gente pode afirmar é que pode haver uma relação do que está ocorrendo aqui no Brasil, tá, em algumas áreas do mundo, como nos Estados Unidos, onde a gente está tendo aí nevascas extremas, no Japão, como foi passado ainda há pouco na matéria também, né, extremidades aí de temperaturas batendo recordes em outra parte do mundo. Olha, tem uma pergunta aqui do Fábio Araújo, ele diz o seguinte, ele sabe que no país fez muito calor, que na verdade ele sabe que o nosso país é um país tropical e geralmente faz muito calor, mas que esse ano foi demais, como a gente tem conversado aqui. Já havia por parte dos meteorologistas uma previsão de que seria um ano tão quente ou foi uma surpresa para todo mundo? Não, alguns cenários já indicavam para um período seco e com temperaturas em função de seco, né, falta de chuva, teoricamente também as temperaturas um pouco acima da média. Claro que talvez a gente não estava esperando um período tão longo como esse que nós passamos, um janeiro, quando o período comum é chuva nesse período, e além dos 13 primeiros dias de fevereiro também. Agora, no finalzinho da semana passada e agora, a gente está vivendo, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está em Jacareí, que fica pertinho da capital paulista, a gente está vivendo um periodinho um pouco mais fresco, né? Ontem choveu, ficou mais fresco do que nos últimos dias. A gente vai continuar refrescando ou daqui a pouco o calor vai tomar conta de novo? Aparentemente as temperaturas não devem ficar tão elevadas quanto tivemos aí nos últimos, vamos dizer assim, 43 dias. Em compensação, a gente não pode esquecer que o verão é um período de temperatura elevada. Tá? O que faz, na verdade, a diferença que nós tivemos entre janeiro e fevereiro foi a ausência de nuvem. Você está com, vamos dizer assim, uma fonte de calor, que é o sol direto sobre a sua cabeça, sem nenhuma nuvem para poder filtrar essa radiação. Então, as temperaturas, consequentemente, elas ficaram bem acima da média, não só a temperatura, mas a umidade também chegou a níveis bastante alarmantes, 10% em São José dos Campos, quando esses valores são comuns apenas no inverno, né? Inverno e primavera. Claro. Isso é muito comum, tivemos muito foco de incêndio também em função da falta de chuva, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. Então, um grave problema aí ocorrido não só com relação à saúde, mas também com relação ao abastecimento, energia elétrica e o próprio alimento. Diversas culturas estão prejudicadas aí em boa parte do país em função da falta de chuva. Agricultores que estavam esperando essa chuva agora em janeiro, né? Sem dúvida. Olívio, por que a gente também não teve essa presença das nuvens? Então, justamente, esse padrão de bloqueio, ele inibe. O que é que você tem? Uma circulação anticiclônica, tá, que passou a atuar sobre o Brasil. Vamos com calma, vamos traduzindo. O que é essa história de anticiclônica? A atmosfera, na verdade, você tem sistemas de baixa pressão, tudo isso modulado pela pressão que modula o campo de vento. Então, um sistema de baixa pressão, os ventos nesse sistema, eles giram no sentido horário, se você olhar. O sistema de alta pressão, os ventos giram no sentido horário, formando uma espécie de tampa.
pressiona, já está dizendo alta pressão. Então, a atmosfera é pressionada de cima para baixo, isso inibe a formação de nuvem. A nuvem, na verdade, o vapor de água ele tem que subir, aquece, ele sobe, condensa e vira nuvem. Se você tem uma tampa pressionando de cima para baixo, essas nuvens não se formam. E aí você teve, além dessas temperaturas elevadas, o ar seco, que fica lá em torno de 5.000 metros de altura, acabou descendo também próximo à superfície. Então, consequências em função justamente desse padrão de bloqueio. Então, olha, a aula de geografia básica deu até esse negócio da formação da nuvem, é básico, a gente estudou na escola, né? Então, muito bom. Olívio, nós temos algum tipo de culpa nesse fenômeno? Olha, no fenômeno em si, eu acredito que não. O que nós, infelizmente, acabamos fazendo talvez seja intensificando em algumas áreas. Um exemplo, você tem chuva e, de repente, a chuva é normal nessa época do ano, por exemplo, e você acaba colocando ou montando a sua casa na beira de um rio. Em algum momento, esse rio vai encher e vai alagar a sua casa. Então, nesse ponto de vista, o homem pode sim aí agravar, vamos dizer assim, o efeito vamos dizer assim, o efeito climático pode ser agravado em função da ação antrópica, né? Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo, vai ser rapidinho, a gente volta já. Eu só quero, antes do intervalo, perguntar o seguinte, essa relação Brasil, a gente não tinha há 71 anos um calor tão intenso. Estados Unidos, é a menor temperatura da história, chegou a menos 16 graus. Sensação térmica aqui no Brasil de 52 graus. Você explicou mais ou menos pra gente, mas tudo isso está correlacionado? A gente ouve, antigamente não era assim, verão era verão, primavera era primavera, hoje está tudo misturado, o pessoal resgata a história do El Niño. Existe alguma relação? Realmente a gente está vivendo momentos de uma temperatura louca, um mundo que está em colapso, ou não? Essas coisas sempre aconteceram e a gente está vendo ápices agora. Então, a gente teve, como você comentou, aí 71 anos. Na verdade, os registros na capital São Paulo são realizados há 71 anos. Então, dentro desse período, nós tivemos o verão mais intenso. A gente não consegue afirmar se antes disso, se nós tivemos aí uma onda de calor tão intensa quanto esta. Mas a gente vê, periodicamente, a gente vem sofrendo, como a atmosfera é um gás que ela tende a se balancear. Então, aquece aqui, obviamente, que vai ter que esfriar em algum canto. Claro. Se está seco, vai ter que chover mais até para balancear. É uma forma vamos dizer assim, da natureza, né, contrabalancear. O planeta se equilibrar. Ele mesmo se ajusta. Olívio, muito obrigado pela sua participação, foi bastante esclarecedora, muito obrigado mesmo. A gente que agradece a colaboração aqui com vocês. Até a próxima. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Na volta eu vou estar com a Nathalie aqui, ela é nutricionista e a gente vai tentar entender como a gente pode se preparar melhor para encarar esse verão que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então não sai daí, a gente volta já, seu programa está no ar.